Na nossa última aula, a gente tínhamos concluído, na verdade, né, a explicação sobre o reported speech, que aí a gente vai ter o direct e o indirect speech, né, que são os discursos diretos e indiretos. E aí na página 68 do livro de vocês, a gente tem algumas atividades, tá? A primeira atividade, né, ele pedia para que vocês fizessem 3 perguntas a um colega, né, como forma de uma entrevista, e relatasse a pergunta desse colega, né, a pergunta feita, né, a resposta dada por esse colega, usando o discurso indireto, tá? Mas aí, como não é possível que a gente faça esse momento, né, de oralidade, a gente pode reservar esse exercício para uma outra hora e iniciamos a partir da segunda questão, que a segunda questão pede para que vocês reescrevam, tá? Reescrevam um discurso direto como um discurso indireto para completar as sentenças. E como é que vai ser feito isso? Olha só. Na letra A, temos assim: I will send you a postcard, né? Vou enviar, vou lhe enviar, vou enviar você um cartão postal, tá? Quando a gente passa essa frase aí para o discurso indireto, quando eu vou relatar, né, com as minhas palavras, as palavras da outra pessoa, eu mudo o quê? O que é que eu mudo? Primeiro de tudo, eu mudo o quê? Nono ano. O No sujeito, né? lugar do eu, coloca um she ou he. Pronto, aí eu vou mudar a pessoa, mas eu mudo outra coisa. Qual foi, Carlinhos, que você falou? Se não me engano, foi o sujeito. É sujeito. Ah, o sujeito foi. Você e Camila deram a mesma resposta. Mas eu mudo também o tempo verbal, tá bom? Ele diz assim, ó. I will send you a postcard. Eu vou lhe enviar, eu enviarei, né? Ele falou no futuro, tá? Falou no futuro. E logo acima, no subnet aqui, acima dessa questão 2 e 1, eu tenho essa parte aqui, ó. Will. Will, tá? I will see you later. She said that she would see me later, né? Então, o will, ele vai virar, né? Ele vai se transformar no discurso indireto. No lugar de will, eu vou utilizar would, tá? Vou utilizar would. E o verbo, que é o verbo see na frase, ela não mudou. Ela permaneceu igual. Então, na letra A, se eu tenho I will send you a postcard, né? Eu lhe enviarei, eu vou te enviar um cartão postal. Então, no discurso direto, essa frase deve ficar como? Ele nos disse, né? Ele nos disse que queria nos enviar um cartão postal. Então, a gente já tem He told us that he us a postcard. Então, como é que vai ficar aí nessa parte que está lacunada? Semelhante ao exemplo que está lá na parte do suplemento. Gente, na questão, na partezinha do will. Como é que vai ficar aí? Deixa eu ver. Bora lá, Renata, Camila, Vitória, Mário. Como é que fica? É semelhante, gente. Não muda nada, somente o verbo. I will see you later. She said that she would see me later. Como é que vai ficar aí? O will, ele vai se transformar em quem?
Eu vou trocar o will por quem, gente? That. Não. Would. Would, Carlinhos, isso. Would o quê? Would send. Muda o tempo verbal. Quando a gente passa de um discurso direto para um discurso indireto, eu vou mudar o tempo verbal. Se em determinado momento, por exemplo, ontem, tá? Ontem eu estava falando com meu irmão e eu disse, olha, eu vou enviar um cartão postal para vocês, tá? Vou enviar para você ou para vocês um cartão postal. E aí, quando eu for repassar, né, para o discurso indireto, né, o meu irmão, quando ele for repassar, ele vai dizer, ó, ela disse que nos enviaria um cartão postal. Então, até mesmo o tempo verbal ele vai mudar para o futuro, tá certo? Mas é como não se trata exatamente de futuro, né? Porque ele não coloca o futuro aí como um tempo verbal entre direto e direto, ele apenas coloca as palavras will. Se a frase ela tiver no discurso direto com will, quando eu vou passar ela para o discurso direto, esse will aí ele vai se encaixar nessa frase como would, tá certo? E o would, né, também, quando ele estiver no discurso direto, ele vai permanecer, tá certo? Ele vai permanecer o would também quando eu vou passar para o discurso indireto, tá? Então, I will send, he would send, tá certo? Olha agora esse. We bought a new car. Compramos um carro novo. Compramos um carro novo. Tá no passado. Tá no present perfect, quer dizer, sorry. Tá no present perfect. Ai, gente, não, porque é passado. Past perfect. Olha aí, sorry. Fui eu que me enrolei agora. Olha aí na seçãozinha do past perfect, como é que fica? Olha aí no suplemento, a gente tem o past perfect. I had taken English lessons before. She Aí, olha said. só. Aí ficou depois. She said she had taken English lessons before. Mudou apenas o sujeito, mas na letra B a gente já tem o sujeito, né? They told me that they a new car. We bought a new car. Compramos um novo carro. Eles me disseram que haviam comprado um carro novo. E aí? Como é que fica? Olha o exemplo. Se vocês olharem um exemplo, pessoal, no past perfect, como é que está a frase na forma direta e observar como é que ela fica na forma indireta, que já vai ser o imported speech, vocês vão perceber que esse cadê? Chega, gente, me perdi. Esse way bold aí, ele vai ficar had bold, tá certo? Ele vai ficar had. Eles tinham comprado, eles haviam comprado, tá? Vocês dizem que entendem, mas na hora de fazer a atividade vocês ficam todos calados. Aí eu não tenho como saber se vocês realmente estão entendendo ou não. E lembre-se que a participação de vocês também vale, viu? Pontuação tem um grande peso. Mesmo que vocês respondam errado, o importante é que estejam participando. E aí ficam todos calados, né? I don't speak German. Present simple. Eu não falo alemão. She said that she German. Ela disse que não falava alemão. Quando eu tenho uma frase direta no present simple, quando eu digo que I don't speak German, eu não falo alemão, quando eu for passar para a forma indireta, eu vou transformar, eu vou dizer ele no simple past, certo? No simple past. Então, como é que fica aí?
I don't Don't speak German. speak. Hã? Do speak. Não. Como é que fica o don't no passado? Como é que fica don't no passado? Doest. Não. Doesn't Não. também é present simple. Didn't. Didn't speak. Isso porque a gente vai passar por passado. Eu disse que ela não falava, fica didn't speak. Quando a gente vai dizer uma frase negativa no passado, no past simple, o meu verbo auxiliar vai ser o didn't, tá? O don't e o doesn't, ele só vai ser usado no present simple, tá? Em que o doesn't eu vou utilizá-lo conjugando com as terceiras pessoas do singular. He, she and they. Ok? O didn't speak aí ele vai ser usado no passado simples, na forma negativa. Então, I don't speak German. She said that she didn't speak German. Ok? Ela disse que ela não falava alemão. Letter D. Sorry. Isso foi atividade de casa. Pedi para que vocês fossem fazendo, lembrei agora. You failed your art exam. Você falhou no seu exame de arte. Está no past simple. Quando a gente tem uma frase que está no past simple já, quando eu vou transformá-lo, ele vai ficar em quê? No past perfect, tá? No passado perfeito. Então, gente, uma dica. Estudem a tabelinha da página 67 e a tabela da página 68, tá? Estudem mesmo. Quando a minha frase, da forma direta, ela está no present simple, quando eu vou passar ela para a forma indireta, ela vai ficar no past perfect, no passado perfeito. Então, ó, você falhou no seu exame de arte. Você disse que nós falhamos no nosso exame de arte, na nossa prova de arte. Como é que fica aí? You failed your exam, art exam. Esse failed aí fica como? He. O he. He o quê? Assim, ó. Coloque no chat. Vocês não precisam transformar sujeito Assim. nenhum aí, tá, gente? Não precisa colocar sujeito nenhum aí, porque a única coisa que ele está pedindo é o tempo verbal aí. Chega. A partezinha aqui, ó. Você falhou no seu exame de arte. A frase aqui ela já disse. Você nos disse que nós falhamos no nosso exame de arte, na nossa prova de arte. Ele só quer esse tempo mesmo, a ação, o ato de ter falhado. Como é que vai ficar a palavra failed, que está no passado aqui, ó. Failed. Como é que ela vai ficar no passado perfeito? Não. Gente, quando a gente tem um passado perfeito, tá? Quando a gente vai passar uma frase, vamos falar sobre uma coisa no passado perfeito, a gente vai usar o verbo have. Olha aí, tem até mesmo na parte do suplemento. Ó, past simple. I bought a car. She said that she had bought a car. Então, a única coisa que eu vou acrescentar é o verbo had, que é o verbo have no passado, to have. Que ele tinha comprado, que nós tínhamos falhado. Então, had e o verbo principal da frase, ele continua no passado, tá bom? Então, no past perfect, a gente só vai adicionar o verbo have no passado, que é had. Então, fica had failed. O letra E. I can't drive. Eu não posso dirigir. I can't drive. Eu não posso dirigir. Como é o verbo can no passado? Can
Como é o verbo can no passado? Nono ano? É o could. Could. E aí esse can ele está na forma negativa, né? Aí eu tenho que passar ela para deixar também, né, o could na forma também negativa. Fica como? Can't. Kill it. Couldn't. Ok. Ô, Mari, é porque às vezes eu tô falando, aí é difícil de estar acompanhando o chat ao mesmo tempo, tá? Deixa eu colocar o chat aqui de lado para ver se ele não some. Para ver o que é que vocês escrevem, tá? Pronto, já tá de lado. Vai que você fala. Então vai ficar couldn't, tá? A única coisa que couldn't, tá? Então é can't drive, eu não posso dirigir, eu não sei dirigir. Ele disse que não podia dirigir. He said he couldn't drive. Ele disse que ele não podia dirigir. Deu para entender até aí? Quer que eu volte alguma coisa? Alguém? Entendi. Entenderam mesmo? Sim. Tá certo, eu espero que sim. Agora, na terceira questão, ele pede o seguinte: termine as frases com discurso indireto. Sempre mude o tempo verbal, embora às vezes não seja necessário, né? Finish the sentence, use report to speech, always change the tense, although it's sometimes not necessary. Então, Christoph, do you want to dance? Você quer dançar? Aí, Christoph asked me, Tantan, o Christopher me chamou para dançar. E aí? Christoph asked me. Ele disse que me chamou para dançar. Não, a frase ela já tá feita, Carlinhos. Olha só. A gente só vai completar, tá bom? A gente só vai Beleza. completar. Esse aqui é muito simples, é uma casquinha de banana, tá? Ó. Christopher, do you want to dance? Christopher, ele falou, né? Do you want to dance? Você quer dançar? E aí eu quero dizer agora que Christopher asked me, Tantan. O Christopher me convidou para dançar. Então, na letra A, uma casquinha de banana. To dance. Asked me to dance. Very good, Mário. Asked me to dance. Somente isso. Na letra B, temos a Beth, né? Como a when did you come? A Beth perguntou, quando você veio? Então, Beth wanted to know, tantan. A Beth queria saber quando eu cheguei. Beth perguntou, quando você veio? When did you come, né? Então, a Beth queria saber quando eu cheguei. Como é que vai ficar aí? Letra B. Ninguém tem ideia. To come. When I came. Quando eu cheguei. O came aí ele ficou no passado, tá? Se era come, porque eu tenho did aí no past simple, tá? Ele me perguntou. E aí quando eu cheguei, when I came, ok? O Mark perguntou, has John arrived? Has John arrived? O John chegou? Então, Mark me perguntou se John havia chegado. Como é que vai ficar esse
se John havia chegado. Passado simples. Começa com Tendo if. bate-papo. Oi? Tendo bate-papo. Pode sim. Não vai ser to arrive. Não foque apenas nesse to aí, Carlinhos. Nem sempre a gente vai utilizar esse to aí. Tá bom? Foque no sentido da frase, ó. Se John havia chegado. Passado perfeito, past perfect. E aí? Ó, John had arrived. Se John tinha esse had aí, tinha arrived, chegado. Se John tinha chegado. Esse if John aí é apenas narrando a pergunta do Marco. O Marco perguntou, o John chegou? Olha, o Marco perguntou se o John tinha chegado. Já tinha chego. Então, past perfect aí, tá? Foi feita uma pergunta no passado simples. A resposta foi dada no passado perfeito. Letter D. Ronald. Where does Maria park her car? Onde Maria estaciona o carro dela? Olha, o Ronaldo me perguntou onde a Maria estacionou o carro dela. E aí? Como é que vai ficar? Quase. Where Maria ou she, não tem problema. Maria ou she parked, ok? Parked the car. Onde Maria estacionou o carro. Mas pode ser também where Maria parked her car, ok? O carro dela. Então, tudo bem. A gente só vai tirar aí, Mário, que você colocou no chat. A gente só não vai colocar esse head aí, tá bom? Where Maria parked her car. Porque está no... A frase está no presente simples, tá bom? Então, a gente não vai colocar no passado perfeito. Ó, where does? Esse does aí é uma pergunta feita no present simple. Onde Maria estaciona o carro dela? Onde Maria estaciona o carro dela? Aí, ó, o Ronald me perguntou onde a Maria estacionou. Então, se estava no present simple, ficou no past simple. E aí fica apenas parked, ok? Então, pode ser tranquilamente. Where she parked her car ou where Maria parked the car, ok? Elizabeth. A Elizabeth perguntou: Did you watch the latest film? Você assistiu o último filme? Elizabeth asked me. A Elizabeth me perguntou se eu havia assistido o último filme. Agora sim, continua com past perfect, porque a pergunta foi feita no present simple. Did you watch? Você assistiu o último filme? A Elizabeth me perguntou se eu tinha assistido o último filme. Então, esse se eu já sei que eu começo aqui com if. E o resto? Lembre-se aqui da letra C do John. Tem o John aí como base. If. E aí, nono ano, acorda vocês.
Ano que vem, ensino médio, como é que vai ser, hein? E cadê? Ela perguntou você. Então, se ela disse você, esse you aí vai ficar o quê? Vai ficar I. If I had watched the latest film. Se eu tinha assistido o último filme, ok? If I had watched the latest film. A quarta questão, ele pede apenas para que vocês escolham a opção correta, a alternativa correta. Eu tenho aqui. I can swim really fast. He said that he could swim really fast. He told that he could swim very fast. He said me that he could swim really fast. Ele disse assim: eu posso nadar muito rápido. Então ele falou o quê? Ele disse que podia nadar muito rápido. Ele disse que poderia nadar muito rápido. Ele me disse que poderia nadar muito rápido. Qual é? Está no present simple. O que ele fica como? E aí, gente? Cadê? He said that he could Que é a letra A. swim very fast. He said that he could swim very fast. Very good. Vai ser a letra A, vai ser a primeira opção, né? Porque na letra A vai ser a primeira opção. Very good. Letra B. Mário respondeu também. There here was an accident outside at the supermarket. Houve um acidente fora do supermercado. He said there has been. He said there were. Ou he said there had been. Segunda. Certeza? Aham. Vai ser a terceira opção, tá? A terceira opção aqui, ó. Ele disse que tinha havido um acidente fora do supermercado, tá? Terceira opção. Letra C. Tom said I'm going to London tomorrow. 5 days later, you say. O Tom disse que estava indo para Londres amanhã. O Tom disse, vou para Londres amanhã. 5 dias depois você diz, né? Tom disse que estava indo para Londres amanhã. Tom disse que vai para Londres no dia seguinte. Tom disse que estava indo para Londres no dia seguinte. E aí? Tom said he was going to London tomorrow. Tom said he's going to London the following day. Tom said he was going to London the following day. Segunda opção. Segunda certeza. Eu tenho. Mais alguém tem outra opinião? Gente, parece que eu só tô dando aula pro Carlinhos e pro Mário. Porque são os únicos que estão respondendo. Que mesmo que erre, estão tentando. Vai ser a terceira opção, porque olha só. Porque vai ser a terceira opção. Ele disse assim, Tom said. Então, já é no passado. I'm going to London tomorrow. Eu irei para Londres amanhã. E aí, 5 dias depois, 5 days later, you say. 5 dias depois eu vou reportar isso. Aí eu encontro, né? Alguém e digo, olha, o Tom me disse, Tom said, que ele estava indo
He was going to London. Ele estava indo para Londres no dia seguinte. Então, esse estava indo. Was going, ok? Eu tenho aqui o I am going, vai ficar was going, tá certo? Passado contínuo. Was going. Deu para entender aí o porquê? Esse am aqui, esse I am, virou was, certo? That he was going to London the following day. Eu não posso repetir a mesma forma de tomorrow do tom aqui. Eu tenho que dizer o dia seguinte. Até mesmo essas expressões elas vão mudando. Tá bom, gente? Eu quero o seguinte, na próxima aula eu quero que vocês estudem esse reported speech, porque na próxima aula eu vou fazer uma atividade oral, tá certo? E essa atividade oral, ela vai valer uma pontuação extra para que até o fim do dia, no fim do dia, eu dê as respostas, tá? Aí assim, quem não responder, fica sem, tá certo? Não vai ter chance, não vai ter nada. Porque eu estou percebendo que vocês estão aqui só para marcar frequência. Só para eu colocar o nome de vocês aqui na frequência e pronto. Porque não participam, porque não respondem. Aí fica bem complicado, né? Tem que se ajudar. Então, um beijo para vocês, uma boa semana e até sexta-feira.